Olá, moçada! Eu tô aqui nesse ambiente tão acolhedor e maravilhoso que é uma biblioteca, né? Porque quem é que não ama o cheiro do livro, o corpo do livro? Que coisa mais maravilhosa! Para falar justamente de algo que nos interessa tanto e que aparece tanto em Enem, em vestibular, em sala de aula, que é o classicismo, também conhecido como classicismo renascentista. Eu vou dar ênfase no classicismo português, porque, primeiro de tudo, a história de Portugal nos interessa diretamente, uma vez que foi esse país que fez parte da história da nossa colonização. Então eu não vou falar de classicismo francês, de Racine, de Molière, não. Eu vou falar aqui de grandes protagonistas da história da língua portuguesa, da literatura de língua portuguesa, como Camões, por exemplo, que já é um spoiler que eu revelo aqui para esse vídeo. Mas antes de falar de classicismo, né, esse acontecimento literário, esse acontecimento artístico de uma maneira geral, que compreendeu mais ou menos por volta ali do final do século XV até o iniciozinho do século XVII, não temos uma data muito precisa, até por conta do nosso distanciamento, é preciso ambientar, é preciso contextualizar e entender o que é que veio antes. Porque nós estamos falando de um acontecimento muito marcante, fundamental para a história do Ocidente, para a história da Europa, que marca o início da Idade Moderna, que é o Renascimento cultural. O Renascimento atingiu todas as áreas do saber humano, mexeu com tudo, com ciência, com tecnologia, com a forma de lidar com o corpo, com a medicina, com a biologia, com filosofia e tudo mais, e também com as artes, obviamente, então, com a literatura. E quando a gente fala, então, em classicismo, nós estamos pensando as marcas, o trânsito, né, o andar do Renascimento pelas artes em geral. Mas todo esse conjunto de características que o classicismo traz, né, racionalismo, objetividade, culto aos greco-latinos, numa retomada dos clássicos dos greco-latinos, tudo isso não veio do nada, tudo isso teve um percurso, né, teve um cenário que possibilitou tudo isso. Em Portugal especificamente, que por volta ali do final do século XII, 1180, 1190, conseguiu separar-se da Península Ibérica, conseguiu soltar-se, desprender-se dessa dependência que tinha com a Espanha e quis se estabelecer, se consolidar como nação, como um Estado independente de fato. E uma das estratégias utilizadas por Portugal para alcançar essa autonomia foi justamente fazer uma composição, uma consolidação da sua história literária, da sua história cultural, da sua história intelectual. E isso ficou muito notável, sobretudo na literatura, na produção escrita, na produção literária. Então nós temos o primeiro marco literário, o primeiro marco artístico na história de Portugal, o trovadorismo, que é quando tinham aquelas cantigas, né, cantigas de amigo, cantigas de amor, amor cortês, relação de vassalagem, novelas de cavalaria, tudo isso pautado por uma estrutura social ligada ao feudalismo, no sentido mesmo de estabelecer hierarquias não só sociais, mas hierarquias literárias, né? Dentro da composição literária, personagens que se submetiam a outros personagens. O cavaleiro que se submete à igreja, que se submete ao rei, que se submete à donzela, o poeta que se submete à mulher amada, né? que adota uma postura mesmo de vassalagem, de inferioridade clássica, né? de inferioridade social e territorial em relação a essa figura, a figura da mulher amada. A partir desse momento, a gente tem, né, no século XII, século XIII, século XIV, algumas mudanças que vão acontecendo, vão mobilizando a sociedade como um todo, vão mudando paradigmas. A gente tem, nesse período, nesse intervalo entre século XIV, século XIII até o século XVI, uma invenção fundamental, que é a invenção da imprensa. Não é imprensa, jornalismo, revista, jornais, como a gente conhece hoje. Imprensa, a possibilidade de fazer impressão de livros, a prensa de Gutenberg, a possibilidade de produzir livros em uma escala maior, em um número maior, porque antes as cópias eram feitas manuscritas, algumas vinham com alguns erros, a mão humana, o trabalho humano não conseguia acompanhar uma demanda maior, e a partir do momento que essa máquina é inventada, a gente tem uma possibilidade maior de impressão, de publicação e de circulação de livros, de textos escritos. Com isso também veio surgindo uma necessidade de venda, de circulação dessas obras, né, de tratá-las como mercadoria, não só os livros, mas
tudo quanto é tipo de item que fosse utilizado por um cidadão, por um ser social. Então a gente tem uma lógica de mercado que começa, que traz o seu embrião nesse momento, né? A gente tem o fim, o declínio de uma lógica feudal, do feudalismo, e um surgimento do mercantilismo, dessa lógica mesmo de comercializar e não mais trabalhar em troca de abrigo, em troca de proteção, em troca de mantimentos. A gente tem o surgimento de uma nova classe social, né, que é a burguesia. Ela vai sair dos feudos, esses trabalhadores, esses camponeses livres que querem autonomia econômica, começam a sair dos feudos, se organizam em vilas, em aldeias, e surgem aí os burgos, por conta das construções que eles estabelecem, dando aí a vez para uma nova classe social que vai ascender totalmente lá no século XIX, que é a burguesia. Nós temos também um abalo no absolutismo da igreja, que dentro do trovadorismo, na Idade Média, na lógica feudal, na lógica medieval, era quem representava totalmente Deus na Terra, né? Deus é o nome, a figura central do universo, central do pensamento, central das ideias. E a igreja é representante de Deus na Terra, então ela toma todas as decisões políticas. Mas isso começa também a mudar, porque alguns intelectuais, alguns pensadores começam a questionar. Se eu sou criatura de Deus, eu também sou dotado de conhecimento, há algo em mim que também é bom. Não é só em Deus que está as coisas boas, mas em mim também há algo bom. Eu também tenho a capacidade de criação, de produção de conhecimento, de mobilizar coisas que valem a pena. E aí a gente tem então o surgimento de uma nova lógica de pensamento aí nesse cenário durante essa transição, que é o antropocentrismo, que vai desafiar o teocentrismo, né? Não vai destruir, não vai banir o teocentrismo. Isso é importante saber, que nesse período, nesse intervalo, a gente não tem uma troca de uma coisa pela outra, né? As coisas não mudam repentinamente de um dia para o outro. São séculos e séculos para que essas mudanças aconteçam. E o antropocentrismo foca agora no pensamento humano, ou pelo menos uma ascensão do pensamento humano, possibilita o surgimento de um período muito marcante, importante, que liga esses dois momentos tão discrepantes, que é a Idade Média e a Idade Moderna, trovadorismo, classicismo, a lógica medieval teocêntrica e a lógica da renascença cultural, do racionalismo, da racionalidade exacerbada, que é o chamado humanismo. O humanismo não é de fato uma escola literária, né? Ele é um momento, ele não tem autonomia para isso, mas ele é um momento de transição, em que o velho é abandonado e surge o novo, em que a gente tem a inovação de paradigmas, de padrões, em que a Idade Média acaba, declina e surge a Idade Moderna, em que o teocentrismo, o absolutismo da igreja é abalado, é modificado e passa a coexistir com uma lógica científica, racional e antropocêntrica. Ele marca essa transição, por isso o nome humanismo, porque ele tem um foco agora na natureza humana, na condição humana, no pensamento humano. E em Portugal nós temos grandes dois autores aí, um da prosa historiográfica, mais documental, que é o Fernão Lopes, é o contratado oficial da corte para falar de membros importantes da nobreza portuguesa, e o Gil Vicente, que é o nome que ascende, que cresce por ser um inventor, o pai do teatro português. E ele é mais conhecido por suas obras de caráter religioso, porque ele traz elementos religiosos, elementos católicos para a sua obra, mas todas elas pautadas pela condição humana, pela condição social. Alto da Barca do Inferno, por exemplo, que é uma das obras mais conhecidas de Gil Vicente, vai mostrar personagens que são encaminhados para a barca do paraíso ou para a barca do demônio, para a barca do inferno, a partir das ações que praticaram em vida e que, além de ser pecaminosas, são moralmente, são socialmente indignas, injustas e equivocadas. Então não é só a questão religiosa que entra em cena, né, que é colocada nesse cenário, mas a questão moral, a questão social, a questão humana também vai aparecer aí, que vai culminar finalmente no século XVI, no classicismo renascentista. Em Portugal, o classicismo começa quando o poeta Sá de Miranda volta da Itália. Ele foi fazer um tour na Itália, entrou em contato com alguns poetas importantes que preconizaram a Renascença, entrar em contato a partir da leitura, né, como Giovanni Boccaccio, autor de Decamerão, Dante Alighieri, autor da famosa Divina Comédia,
e Francesco Petrarca, o inventor do soneto italiano. Então aquele poeminha que você está acostumado, bateu o olho, você já sabe que é soneto, né? Tem 2 quartetos, 2 tercetos, rimas intercaladas muito bem elaboradas, decassílabo, né? Aquela coisa muito bem contada, muito bem marcada. Essa estrutura fechada é que vai marcar o início do classicismo na literatura em Portugal, que o Sá de Miranda leva isso para Portugal. Porque o decassílabo é chamado também, é conhecido também como uma medida nova. Durante a Idade Média, a poesia era escrita, era produzida na medida popular, uma medida que se aproximava mais da oralidade, mais da fala, porque da Idade Média para trás era muito comum que a literatura pertencesse a uma tradição oral, não a tradição escrita. A escrita vai ser uma prática mais recorrente para a literatura já no declínio da Idade Média. Praticamente a Idade Média que propõe a literatura escrita. E aí, a partir do momento que surge, que a literatura passa a ser vinculada escrita, impressa, há possibilidades de mexer com o texto, há possibilidades maiores de mexer com as estruturas textuais, as estruturas de composição. Mas até a Idade Média, a medida velha, a gente chama assim em estudos literários, a medida velha era a famosa redondilha, ou a redondilha maior ou a redondilha menor. A redondilha menor eram os poemas compostos com 5 sílabas poéticas e a redondilha maior com 7 sílabas poéticas. Um exemplo, o famoso versinho Batatinha quando nasce. Batatinha quando nasce. A palavra nasce é uma palavra paroxítona, então a sílaba tônica está no nas, o C não conta. A última sílaba contada dentro de um verso é a última sílaba tônica. Então o C não é contado. Batatinha quando nas. 7 sílabas. É uma redondilha maior, uma medida velha. Quando chega o decassílabo do soneto, a gente tem 10 sílabas poéticas. Amor é fogo, que ar de sem se ver. Famoso esse verso, né? Vocês conhecem esse verso? É um dos mais famosos de Luís de Camões, que inclusive teve trechos dele musicado pela famosa banda dos anos 80 brasileira, Legião Urbana. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. E vale mais, né, conferir um pouco mais desse belíssimo soneto, um dos sonetos mais famosos, mais preciosos de Luís de Camões, que, apesar de não ter inaugurado o classicismo em Portugal, de não ter trazido de Portugal, de Petrarca, o soneto, a medida nova, o decassílabo, foi Sá de Miranda quem fez isso com muita genialidade. Camões fez isso com genialidade, com grandeza, com maestria, de modo que até hoje é lembrado como um dos maiores poetas, um dos maiores escritores de língua portuguesa da história da literatura. É um dos nomes mais importantes. Isso porque eu estou falando só da lírica por enquanto. Não estou falando da épica, que talvez seja a sua grande obra-prima, que talvez seja a sua grande obra marcante mesmo, que o coloca no status em que ele se encontra. Mas voltando a falar de Camões e pensando então em classicismo. O classicismo é esse movimento literário, esse movimento artístico que está alinhado aos ideais, à ideologia, aos valores do Renascimento. Cientificismo, objetividade, concisão, controle das emoções, ou pelo menos uma ideia de controle, porque depois a gente vai ver que na lírica amorosa do Camões, e também na lírica filosófica, em que ele vai refletir sobre as questões do mundo, não há tanto controle assim. Existem muitas perguntas sem respostas. E parece que a vida se deixa muito mais levar, se deixa muito mais guiar pelas perguntas. É o que vai fazer sentido. As perguntas, não respostas. Tanto é que ele pergunta no final desse famoso soneto, né? Como pode causar favor nos humanos corações esse sentimento do amor, se tão contrário a si é ele mesmo? Ele provoca tanto amor, tanto prazer, tanta alegria, mas também tanta dor, tanto sofrimento. O amor é um sentimento contraditório, é um sentimento ambíguo, é um sentimento cheio de contradições. Ele nunca vem sozinho, ele sempre vem com muita alegria e prazer, mas também com muita dor e tristeza. E ele aponta para isso. Como entender esse sentimento? Como se livrar disso? Existem caminhos que ele vai tentar encontrar dentro da poesia, por exemplo, pela questão do neoplatonismo.
ao tentar projetar as realizações amorosas no mundo das ideias, ou ao tentar retomar a lógica de amor cortês do trovadorismo, sacralizando a dama, deixando a dama inacessível, intocável para justificar a não realização amorosa. Mas isso não apaga, isso não inibe o sofrimento que ainda existe e é inerente à condição humana. Aí ele vai tentar racionalizar isso, porque o classicismo não quer perder o controle da situação. Ele acha que tem controle da situação. Mas a gente depois vai ver que não, né? A gente não tem controle de nada, absolutamente nada, não da natureza, a gente não sabe que hora vai chover, a gente não sabe se a chuva vai ser uma tempestade, a gente não sabe se a gente vai amar pouco ou muito, se vai odiar pouco ou muito, a gente não sabe o que vai ser daqui 10 minutos, quando esse vídeo acabar. Mas o classicismo queria ponderar isso, ele queria dar conta do mundo, queria dar conta da máquina, do mundo, do funcionamento dela. E o Camões, então, faz tudo isso com muita maestria, ele traz tudo isso para a poesia dele. O classicismo tem essas marcas que são estabelecidas, que são encontradas em qualquer autor dessa época, que meio que se alinhou a esses ideais do Renascimento, da Renascença, como eu tinha falado, objetividade, racionalismo, uma valorização da verdade, do belo, do bom, de valorizar o justo, de tudo que é elevado, de tudo que é sublime, estar em cena, ser digno de poetizar, e também uma retomada dos clássicos. Quando eu falo clássicos, eu estou falando da antiguidade, uma retomada de Grécia, de Roma, dos valores greco-romanos. Poetas como Homero, pensadores como Aristóteles, Platão, Horácio, porque existia uma concepção de que esses nomes tinham uma compreensão mais palpável e controlável de mundo, que eles se interessavam muito mais pelo objeto humano. Até quando ia falar das divindades da mitologia, estavam conectadas à questão do humano, à questão da condição humana, né? A existência dos deuses praticamente estava em função do percurso, da trajetória, do destino humano na Terra. Então, a cultura greco-latina será muito valorizada e enriquecida nesse momento por conta desses valores que ela carrega, que estão muito despojados de uma lógica religiosa, teocêntrica, católica, cristã, que imperava durante a Idade Média, durante o trovadorismo. E Camões traz isso para a sua obra, principalmente para a sua obra épica, que é a famosa, uma das obras mais celebradas, Os Lusíadas. Os Lusíadas é uma epopeia dividida em 10 cantos, que apresenta toda aquela estrutura típica da epopeia, né, com uma introdução, em que a gente tem a evocação que é feita às musas, a apresentação do herói, uma dedicatória, né, um oferecimento a uma figura nobre. Aí a gente tem a narrativa e finalmente a gente tem o epílogo, o fechamento. Os Lusíadas, como toda grande epopeia, é uma narrativa que vai contar os feitos heróicos de um grande herói. Um herói que pensa coletivamente, que vive coletivamente, que está completamente desprovido de qualquer individualismo. Mas diferente de Ilíada, em que o herói é Aquiles, e Odisseia, em que o herói é Odisseu, em Os Lusíadas, o herói é o povo português. Vasco da Gama, que é uma figura que aparece sempre central, é o porta-voz do povo português, é a metonímia do povo português. Ele não é o herói, ele representa metonimicamente o povo português, sua celebração, seu momento de heroísmo quando das grandes navegações e quanto Portugal conseguiu desbravar em altos mares. E tudo isso feito alinhado a valores clássicos da mitologia romana, porque Vênus, que é a Afrodite, Baco, que é o Dioniso, Júpiter, que é o Zeus, aparecem nessa narrativa, mas os portugueses têm uma missão importante, que é levar a palavra do cristianismo aos continentes que não conhecem o cristianismo. Então a gente tem uma associação de duas visões de mundo diferentes. Lembra que eu falei para vocês que as mudanças não acontecem repentina, abruptamente, não é de um dia para o outro imediatamente? Até em Camões que está no século XVI, a gente tem a coexistência, a gente tem uma conjunção entre dois modos, duas visões de mundo que são distintas, que são opostas entre si, né? Uma visão pagã e uma visão católica. Mas, além disso, os Lusíadas têm um papel importante, porque no seu epílogo, o poeta
dirige a sua voz ao povo português para dizer de alguns equívocos do povo português. Há um certo quê de lirismo, de individualismo, de subjetividade que vai falar com aquela coletividade, coisa que era muito rara, era muito improvável dentro de uma epopeia, que o narrador falasse quase que em primeira pessoa. Era sempre muito objetivo, muito em terceira pessoa, distanciado. E ele vai falar com o povo português, vai falar que a voz dele está cansada de tentar chamar atenção, a sua lira está rouca e destemperada de tentar continuar cantando alguns feitos que já não são tão mais heróicos, mas são muito mais gananciosos e ambiciosos. E aí está talvez a grande genialidade de Camões, que Camões ele é um poeta cronologicamente clássico, renascentista, mas no seu estilo, na sua estética, ele é um maneirista, ele pode ser chamado de um maneirista, assim como Shakespeare, porque ele, na obra dele, ele recupera valores medievais, evidencia valores clássicos, mas antecipa a contradição barroca, a angústia barroca de viver num planeta, numa terra, num mundo que está instável, que está sempre em transição. Então, o grande nome do classicismo português é Camões, por conta de sua épica e de sua lírica, a sua lírica amorosa, a sua lírica filosófica, que se pauta muito mais pelas perguntas, pelas tentativas de definir, mas sempre muito contraditória, muito movediça, e a sua épica que traz o coletivo, mas também traz uma visão subjetiva do mundo, da realidade. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu quero ressaltar que um movimento tão complexo como o classicismo é muito difícil de destrinchar em algumas dezenas de minutos. É preciso pesquisa, é preciso leitura, aprofundamento. Por isso que a gente tem essa biblioteca maravilhosa aqui, para vocês sempre virem até aqui. Por isso tem a possibilidade de ver, rever, voltar o vídeo. Ah, professor, eu tô com dúvida. Deixa perguntas. Curtam o vídeo, além de deixar perguntas, comentários também. Compartilhe com outros colegas que precisam dessa informação, que estão aí afoitos, loucos. Meu Deus do céu, eu preciso fazer uma prova sobre classicismo. Meu Deus, como é que eu faço para pegar um negócio rápido? Em menos de 30 minutos, em menos de 50 minutos, que é o tempo de uma aula. E não se esqueçam, estamos aqui para auxiliar, para oferecer essa possibilidade de diálogo. É mais um canal de diálogo entre nós. Que sejam infinitas essas possibilidades, porque não existe conhecimento que prospere melhor se não compartilhado. Estou aqui para compartilhar o meu e para receber o que vocês têm para me oferecer nos comentários, em sala de aula, nos corredores e pelos caminhos da vida. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que apreciem, que gostem, que curtam de verdade, que se inscrevam para ver as outras novidades que a gente vai postar aqui. Até a próxima!